Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje gostaria de compartilhar com vocês a palavra gratidão, que eu extraí do texto que está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. Jesus estava a caminho de Jerusalém e ele entrou num vilarejo que ficava entre a Samaria e Galiléia, e um grupo de 10 leprosos foram de encontro a ele, clamando pela cura. E Jesus agiu conforme os ritos e as leis do judaísmo e disse: vamos se apresentar ao sacerdote. E eles, em obediência, foram. E dos 10 que foram curados, somente um voltou para agradecer a Jesus. Sem palavras, de joelho no chão, somente dava glória a Deus e agradecendo. E Jesus perguntou: porventura não foram 10 curados e somente um, o estrangeiro, voltou para dar glória a Deus? Levanta-te, que a tua fé te salvou. E essa frase, tua fé te salvou, marcou dentro da minha mente. E vi que nesse contexto Jesus igualou a gratidão à fé, que a fé e a gratidão são iguais. A gente acha que fé é uma coisa e gratidão é outra, mas Jesus disse: você foi grato, então pela sua gratidão você foi salvo. Salvo por quê? Porque quem vivencia a gratidão também vivencia uma dimensão da fé. Fé não é algo sobrenatural que move os céus, mas é algo muito natural que move nosso coração para ser agradecido. Como disse no Salmos 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor é você ser grato ao Senhor. Como disse no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 28, que nós só conseguimos adorar ao Senhor de uma forma ou de um modo aceitável se a gente aprender a ser agradecido. Agradecimento não é dizer mecanicamente obrigado, por favor. Agradecimento é uma atitude de espírito, é um valor de alma. É um valor que a gente vai se incorporando à medida que a gente vai sendo santificado. E que valor é esse? Dos 10, somente um voltou. É a 10ª parte. É o dízimo. O dízimo, em latim, quer dizer décimos. E o verbo dizimar é decimare. E dizimar no dicionário, você vai ver que é aniquilar, destruir, ceifar ou matar. E a palavra decimare foi muito usada na lei do militarismo romano, que eles aniquilavam o povo rebelde, que não respeitavam ou não seguiam as leis e as ordens dos oficiais. Então esse samaritano, por ter achado a graça, ele foi dizimado pela lei do exército romano. Ele morreu para o mundo da lei. Mas agora ele foi achado. Ele vive na graça do Senhor dos Exércitos. Ele é o dízimo que voltou para a casa do tesouro do Senhor. É como aquela moeda que foi achada no meio da escuridão, para que não falte mantimento na casa de Deus. Ou seja, agora ele é o pão que vai ser compartilhado com os outros através do seu testemunho de gratidão. Esse tipo de valor agrada muito a Deus, que é o nosso morrer, a nossa renúncia de cada dia, para que a gente possa testemunhar ao mundo a nossa gratidão a Ele pelo que Ele fez. Agora vamos chamar um grupo de louvor para adorar esse Senhor com gratidão. Bom dia, irmãos!
Muito bom estarmos reunidos aqui mais uma vez e eu oro para que a presença de Jesus se manifeste em cada casa. Como é bom estarmos reunidos na presença dele, porque ele é bom e mais do que merecedor de tudo aquilo que a gente tem. A morte dele nos trouxe vida e nos deu também completo acesso ao coração do Pai. E o coração do Pai, ele é maravilhoso por cada um de nós. Ele nos revela que a gente é sim filhos e filhas amadas e que a gente sabe que tudo passa e que apesar das circunstâncias, ele é aquele em que a gente realmente pode confiar, que a gente possa declarar isso e saber que ele é o nosso único fundamento, aquele que é sempre fiel, aquele em que a gente pode contar sempre, aquele em que vai estar sempre do nosso lado. Se a gente passar pelo vale da sombra da morte, ou se a gente subir aos céus, lá ele sempre vai estar. E mais do que isso, que a gente possa também convidar o nosso querido amigo Espírito Santo para todos os momentos da nossa vida, porque ele é o nosso maior conselheiro e ele é aquele que também nunca vai nos deixar. Tu és Espírito Santo, bem-vindo aqui neste momento também, e que a gente possa realmente adorá-lo com tudo que a gente é. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Estamos nós aqui.
Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do
Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Oremos. Obrigado, Senhor, pela sua bondade infinita, por seu amor eterno e incondicional por cada um de nós, pela tua misericórdia que renova toda manhã e pelo seu perdão imensurável que alcança toda a humanidade. Pai, remova as escamas que estão diante dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar quão miseráveis somos, porque somos viciados em autojustiça e carecemos da sua glória, Pai. Venha, Pai, encha-nos da sua graça, venha nos ensinar a ser uma pessoa melhor, para que possamos usar o nome do Senhor Jesus Cristo com dignidade. Precisamos do Teu Santo Espírito para que a gente possa fazer um bom testemunho, como um pão, Pai, que compartilha com os outros por meio da gratidão, para que as pessoas possam sentir a Tua graça. Peço ao Senhor que nos ensine a dar os primeiros passos de gratidão. Coloque-nos, Pai, assim, no trilho da Sua santidade, para que a gente possa ter um relacionamento de intimidade e que a cada vez mais possamos experimentar a Tua graça. E desde já eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos para a leitura bíblica, abrindo o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Passo a palavra agora para a irmã Katsui, cujo tema de hoje é uma visita de Deus a Abraão. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meu desejo é que a graça que nos transforma tanto e que a paz que acalma os nossos corações e ajuda nossas mentes a se concentrarem, que essa graça e essa paz do Senhor Jesus estejam com todos nós nessa manhã. A reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje sobre a visita, a natureza dessa visita que acontece lá em Gênesis 18. Então eu queria ler com vocês Gênesis 18, apenas o versículo 10, que diz assim: Então disse o Senhor: eu voltarei a você na primavera, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Vou repetir. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Imagino que muitos de vocês saibam qual é o contexto dessa frase. É Deus conversando com Abraão, já bastante idoso, e nessa conversa, nesse diálogo, Deus fala que vai dar um filho então a Abraão e a Sara. O contexto dessa visita, só para a gente lembrar, a gente percebe que são 3 figuras que aparecem a Abraão e a Sara. São homens e alguns estudiosos se referem até à Trindade, né? Parece que é uma representação de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esses anjos, e a presença de Deus, essa epifania, aparece a Abraão. De uma forma simples, né? Eles chegam, Abraão pede para eles ficarem, tomam água, comem um novilho, assam pães, uma visita simples, uma visita até despretensiosa, discreta. É uma visita também imperfeita, porque vocês sabem que depois dessa fala, quando Deus promete esse filho para Abraão, Sara, ela ouve atrás da porta e a Sara ri, a Sara duvida, né? Então é uma visita imperfeita na humanidade, na incredulidade da Sara, e também é uma visita que não revela nada de novo, porque essa promessa ela já tinha sido feita há algumas décadas atrás para o próprio Abraão. Então a gente vai ver esses 3 aspectos primeiro, e mais para frente eu vou colocar um outro 4º aspecto. Mas eu queria que a gente se atentasse agora então para essas visitas que são simples, discretas, inesperadas, não agendadas, essas visitas que são imperfeitas e essas visitas que não nos revelam nada de novo.
Deus se manifesta a Abraão e a Sara nesse contexto sem hora marcada, sem uma agenda específica, sem grandes estardalhaços. Não era numa conferência missionária, não era num retiro espiritual, não era num evento online com grandes pregadores que Sara e Abraão se encontram com Deus. É o próprio Deus que vem no cotidiano, num dia normal, num dia comum, e Deus aparece para eles, então, nessa circunstância. O que me leva a refletir sobre o quanto que a gente se atenta para esses milagres do cotidiano, o quanto a gente se atenta para a presença do Senhor nos visitando no meio da nossa rotina. Queria que você parasse agora por alguns segundos e pensasse o quanto a tua agenda te permite receber uma visita do Senhor assim. O quanto de espaço você tem na sua mente, no seu tempo, nas suas programações para receber uma visita assim. Abraão e Sara tinham. O segundo ponto é que essa visita divina, ela é imperfeita por conta da humanidade da Sara. A Sara, ela prepara uma refeição comum na época. A Sara, ela está lá presente, atrás da porta, e a Sara, ela duvida. E eu não julgo essa mulher, porque já faziam décadas que ela esperava por essa promessa e não tinha acontecido nada. Às vezes a gente pede uma oração para o Senhor, né? E se na semana seguinte não acontece, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar frustrado. Se passa um ano e não acontece, a gente até esquece que já pediu e a gente está dando o nosso jeitinho, como Sara já tinha dado o jeitinho dela. Imagina passar 20 e tantos anos, 30 anos, 40 anos esperando por uma resposta do Senhor. Mas essa incredulidade, essa imperfeição, ela não é motivo para Deus apontar o dedo em riste e falar: Sara, agora porque você duvidou, você também vai ser castigada. Agora o que eu prometi você não vai ter mais. A gente vê aqui uma demonstração de graça veterotestamentária, né? A graça de Deus, ela permeia toda a história da humanidade, não aparece só no Novo Testamento, mas a gente vê muitas expressões da graça de Deus no Antigo Testamento também. E a gente percebe que, mesmo nessas imperfeições, Deus, ele não deixa de ser quem ele é. Deus tem o seu caráter, tem em seu caráter a revelação. Deus gosta de se revelar para nós. Deus se revela. Ele diz quem ele é. Ele conta dos planos que ele tem para nós. Talvez não da nossa forma, mas ele se revela. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos descobrir a Deus. A gente só conhece a Deus porque ele se revela. Ao passo que nós, como humanos, como Sara, a gente esconde os nossos sentimentos. Porque ela riu, e quando ela foi confrontada e Deus pergunta: mas Sara, por que você riu? Ela fala: não ri, é impressão sua. Ela dissimula, ela esconde o que ela está sentindo, ela não revela, ela se oculta. E o quanto a gente faz isso também, né? Seja com o próprio Deus, seja com os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, as pessoas com quem a gente trabalha, as pessoas com quem a gente se relaciona e anseia sermos aceitos. A gente tenta o tempo todo esconder quem a gente é. E isso é uma parte pecaminosa da nossa humanidade. É uma parte que a gente pode substituir por esse caráter de revelação que Deus tem. Do quanto que a gente mostrar quem nós somos, o que nós estamos sentindo para o outro, o quanto isso pode curar, pode libertar e pode nos dar até mais força para sermos quem Deus quer que a gente seja. Então, mesmo essas visitas imperfeitas, Deus continua visitando a gente, mesmo com todas essas imperfeições. E essa é um presente que a gente tem, um presente de graça
que nós temos e que a gente precisa entender isso. A gente não nos é exigido perfeição, mas Deus gosta muito, sim, de que a gente seja transparente e que a gente seja sincero. Então, a primeira característica, visitas simples, no cotidiano, discretas, sem agenda. E o segundo ponto, visitas imperfeitas. O terceiro ponto é uma característica dessa visita também que Deus geralmente faz para nós, que são visitas em que Ele não revela nada de novo. Interessante, né? Deus não vem com uma super revelação, com algo incrível que nunca tinha sido dito antes. Deus simplesmente repete uma promessa. E na verdade não foi nem a primeira repetição. Pelas minhas anotações aqui, já era a 5ª repetição da mesma promessa. Olha que interessante. Em Gênesis 12:2, a primeira vez que Deus chama Abraão para sair da sua terra e diz que ele vai ser pai de todos os povos, de todas as famílias da terra. Em Gênesis 13:16, depois que ele tem a desavença com o Ló e ele entra numa terra que parecia não muito produtiva, Deus promete que a descendência dele vai ser como o pó da terra, vão ser muitos grãos. Passam-se mais alguns anos e no versículo 15:5, Deus chama Abraão para fora da tenda e fala para ele olhar para o céu e fala, olha, sua descendência vai ser como as estrelas. E é muito interessante que recentemente meu marido estava lendo um livro mais de caráter científico e ele falou que, olha, parece incrível, né? Mas existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Então parece que até uma crescente, né? Nessas promessas que são repetidas a Abraão. E lá no capítulo 17:2, lembrando que a gente está no capítulo 18, depois que Ismael já tinha nascido, depois que Sara já tinha entregado a escrava para Agar para Abraão, mesmo assim, Deus reforça a promessa e diz, olha, não vai ser dessa semente, vai ser um filho gerado pela própria Sara. Então já era uma promessa, já era uma conversa que vinha rolando há muitas décadas. E não era um assunto novo. Deus simplesmente repetiu aquilo que ele já tinha dito para Abraão e para Sara. E eu fico pensando quantas vezes a gente, no ímpeto de buscar tantas novidades e tantas inovações, o quanto que a gente perde daquilo que Deus fala pra gente de forma repetida. Do quanto a gente perde de, às vezes, não se maravilhar e não se pressionar com verdades eternas que não nos são novas, mas que não deixam de ser impactantes. É muito importante a gente resgatar o valor dessas repetições. Deus pode estar aparecendo pra gente sem algo muito novo, nem diferente do que aquilo a gente está acostumado a ver, mas é algo que faz muita diferença e gera um impacto enorme nas nossas vidas. E pode ser então que talvez você esteja assistindo aos cultos de forma despretensiosa, talvez no automático, é o que a gente sempre faz aos domingos. Pode ser que você não esteja esperando uma visita do Senhor de uma forma tão impactante. Pode ser que seja aqui mesmo no nosso cotidiano, na nossa rotina dominical, ou pode ser ao longo da semana, em que Deus vai nos visitar de forma simples e discreta, em que Deus vai nos visitar mesmo nas nossas imperfeições e que Deus vai nos visitar trazendo uma mensagem que não é nada de novo. Ele simplesmente vai repetir algo que ele já falou para você ao longo desses anos. E agora que a gente chegou até o capítulo 12 de Gênesis, aqui é um marco importante na história da humanidade. Depois da Torre de Babel, quando a criação de povos, né, diferentes línguas e diferentes culturas, e a humanidade se espalha por toda a Terra, Deus vê essa expansão e essa diversificação da humanidade. Deus começa a perceber a variedade de povos e culturas. E Deus chama então Abraão, no capítulo 12, dizendo que ele vai ser muito abençoado para que ele abençoe todos os povos da terra.
Ele não vai ser abençoado simplesmente porque Deus o ama e ele quer ver Abraão bem. Não. Deus tem um propósito em abençoar Abraão. Ele abençoa Abraão para Abraão ser um abençoador. Você quer ser abençoado ou abençoada por Deus? Então, seja intencionalmente, queira ser intencionalmente um abençoador, uma abençoadora. E não só para as pessoas que estão próximas da gente, porque quando as pessoas mais próximas de nós são abençoadas, nós mesmos é que acabamos sendo abençoados também, mas com realidades que às vezes estão distantes da nossa vista, mas que são muito concretas e que podem estar sendo necessidades e oportunidades para as quais Deus tem te chamado para se envolver, para abençoar mesmo que você não vá ser diretamente, pelo menos aqui na terra, abençoado. O que o Abraão viveu naquela época, a partir dessa primeira promessa, no capítulo 12, e eu quero ler com vocês, para a gente ter bem claro quais foram os verbos que Deus usou. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Naquele contexto, em que os povos eram tribos que viviam lá naquela região onde Abraão estava, o povo escolhido de Deus, cujo patriarca é Abraão, seria certamente abençoado, mas o plano de Deus para a humanidade completa era abençoar cada um dos povos existentes. Então, no início, lá em Gênesis, há uma diferenciação. O povo de Deus tem sim suas peculiaridades para que a glória de Deus fosse perceptível aos outros povos, às outras tribos que adoravam outros deuses. E a gente vê isso, essa guerra, essa batalha, essa prova de que Deus do povo de Israel era o verdadeiro Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. E a gente começa a perceber que, apesar dessa diferenciação, Deus tinha um plano de semelhança. Porque quando ele envia o seu filho em carne, quando ele envia Jesus como humano, como semelhante a nós, quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, a gente percebe que essa bênção do Senhor é para todos. Essa bênção do Senhor é para toda a humanidade. E Jesus ele vem e começa a declarar a chegada do reino de Deus, primeiro para os judeus, mas depois amplia para os gregos, para os cirofenícios e por todos os povos da terra. E o próprio Jesus orienta claramente, e aí é um versículo chave para missões, lá em Mateus 28, Jesus ordena que seus discípulos façam discípulos. E muitos dos seus discípulos continuaram obedecendo a essa ordem, abraçaram esse mandato e foram fazendo discípulos de discípulos de discípulos até que a palavra chegou na sua família, ou até que a palavra chegou até você. E hoje a gente desfruta dessas visitas simples no nosso cotidiano, que dão sentido para a nossa vida, mesmo com as nossas imperfeições, repetindo mensagens de verdade que alegram o nosso coração e dão sentido à nossa vida. Isso acontece porque na diferenciação há a preparação de um solo para a semelhança. E Jesus se fazendo semelhante a nós e morrendo na cruz para nos salvar. Ele abre uma nova realidade, ele abre uma nova oportunidade para a gente viver a vida que a gente está vivendo. E é interessante perceber que a gente só desfruta dessa salvação em Jesus porque Abraão tomou essa iniciativa lá atrás. Nós somos abençoados para abençoar. Deus continua abençoando seus filhos e filhas para que eles continuem abençoando todos os povos da terra. Portanto, não menospreze
os pequenos passos, não menospreze essas visitas simples, imperfeitas e que não nos dizem nada de novo. Que todos nós estejamos atentos a essas visitas e que a gente tome um passo para decidir. E a quarta característica que eu gostaria de enfatizar aqui com vocês é que essas visitas também nos levam a olhar além, a sim, desfrutarmos das bênçãos que essas visitas nos trazem imediatamente a nós, mas que a gente tente perceber o quanto que essas visitas de Deus nos levam a abençoar outros, tanto os de perto como os de longe. E para ilustrar um pouco mais isso, eu queria agora partir para uma segunda parte desse tempo de reflexão bíblica, contando um pouco do meu próprio testemunho. Vou pedir a permissão de vocês para eu ler um texto que foi escrito e publicado num e-book da Ultimato, e eu vou querer compartilhar então um pouquinho dessa história com vocês. Eu estava prestes a me formar, eu tinha ótimas oportunidades no mercado de trabalho, e para mim a lógica era óbvia. De um lado, eu tinha a opção de usar os meus dons e talentos para ganhar dinheiro, já trabalhando em consultoria, e sustentar vários missionários no campo, e do outro lado, teria só eu, uma única pessoa, indo para o campo. E isso eu não precisava nem entrar no mérito de todas as minhas limitações, as minhas falhas, os pecados, porque, convenhamos, né, numericamente já fazia sentido eu ficar, era melhor que mais pessoas estivessem lá do que eu ir e parar de sustentar esses missionários que eu já estava sustentando. Mas a matemática de Deus parece que ela vai muito além dos nossos tão elevados pensamentos. E o tempo foi passando e eu fui me deparando com uma crise de identidade, uma crise de vocação. Comecei a me perguntar quem eu sou, para que eu sirvo, qual que é o meu papel nesse mundo, será que é só sustentar missões financeiramente? E se for, é para continuar fazendo o que eu já estou fazendo, é para fazer algo diferente? E aí, como decidi? Naquela época, no auge dos meus 20 e pouquinhos anos, eu decidi fazer um mochilão de volta ao mundo por um ano. Então eu juntei as economias, eu me conectei com algumas pessoas, escolhi alguns países, consegui a aprovação dos meus pais. E aí eu pedi uma licença no trabalho e coloquei o pé no mundo com a seguinte questão na mochila. Qual que é o propósito da minha vida? E nessa caminhada chegou uma hora que eu desisti dos meus monólogos com pretensão de serem orações e a palavra de Deus prevaleceu. Foi lá em João 10:10, quando Jesus diz que eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Quando esse versículo marcou meu coração, eu falei, é isso, Jesus, eu quero essa vida em abundância, eu quero viver de forma abundante. E era essa a primeira pista que Deus estava me dando. E é bom frisar, principalmente para os jovens, né, que não era uma abundância no sentido de ser uma vida cheia de aventuras, de experiências radicais, porque eu estava no meio de um mochilão de volta ao mundo, estava sozinha com as mochilas nas costas e ficava muito evidente que essa vida abundante em João 10:10 ia muito além de todas as culturas que eu estava experimentando e de todas as aventuras que eu estava vivendo. Nessa viagem, eu visitei obreiros de Deus pelo mundo, eu conheci realidades missionárias muito mais humanas do que eu pensava. E por isso mesmo, muito mais divinas. Aquela vida missionária, mistificada, de crentes endeusados e superpoderosos, essa visão mistificada deu lugar a uma admiração mais genuína e um temor mais reverente ao Deus que, de fato, é quem faz a obra. E da mesma forma que eu fui surpreendida por Deus agindo no natural, o sobrenatural me arrebatou. Não, eu não vi milagres de cura, não tive visões, sonhos sobrenaturais, eu nem ouvi voz do além, mas eu vi uma transformação sobrenatural dentro de mim mesma. Aquela transformação que ser humano nenhum pode fazer. Foi uma mudança drástica de valores. Aquilo que eu tinha, né, de status, reconhecimento das pessoas, dinheiro, viagens, tudo o que era tão desejado por mim foi perdendo a graça. E a abundância de vida passava por estar onde Deus estivesse trabalhando e atuando. E mais especificamente, onde Ele estivesse trabalhando e onde a igreja não estivesse presente. E aí eu vou contar o porquê, né, desse detalhe de onde a igreja não estivesse presente.
conhecer povos sem nenhuma presença cristã e ter um momento em que você olha bem no fundo dos olhos de alguém e essa pessoa não faz a mínima ideia de quem Jesus seja. E você sabe que esse alguém, que essa pessoa, vai morrer antes que uma Bíblia chegue nas mãos dela. Quando você se identifica com essa pessoa como criatura, feita à imagem e semelhança de Deus, de carne e osso, com família, com vontades, com sonhos. E quando você lembra do imenso amor que Deus tem por essa pessoa e como você percebe que ela se torna inimiga de Deus ao se render a outros deuses. É uma verdade dura, mas é uma verdade que não deve ser ignorada. E você olha tudo isso olhando para uma muçulmana, por exemplo, e vê que ninguém está lá para avisar essa muçulmana dessa tragédia. E aí você vê um monte de desconexão e injustiça e de recursos não sendo justamente utilizados. Bom, provavelmente você viria o milagre acontecendo no seu coração ao viver experiências como essa. O sobrenatural naquela viagem de volta ao mundo não veio em sonhos e visões, veio transformando o íntimo do meu ser. Eu tive acesso à palavra de Deus no Brasil porque milhares de missionários foram enviados para cá, e dentre os quais muitos deles foram martirizados. Algumas das pessoas com quem me encontrei nessa viagem de volta ao mundo tinham recebido pouquíssimos ou nenhum missionário entre seu povo. Bom, nessa viagem de volta ao mundo, uma das conversas mais marcantes foi com um etnólogo cristão que atuou no mapeamento de povos carentes do Evangelho, e a minha pergunta com esse etnólogo foi a seguinte: olha, meu irmão, qual que é a melhor estratégia então para alcançar essas etnias não alcançadas, esses lugares onde o Evangelho ainda não foi apresentado para as pessoas? E aí eu fiquei esperando, né? Poxa, era um etnólogo super famoso, envolvido com um grande projeto que é o Intercessão Mundial, talvez alguns de vocês conheçam. E eu fiquei esperando por uma resposta elaborada, né, com estratégias missionárias, com explicações de fundamentos missiológicos profundos. E aí ele dá uma resposta bem simples. Ele fala: bom, o que falta é que nós precisamos enviar entre eles. Está lá, a nossa presença física e encarnada. Assim como Jesus fizera conosco. Então era isso, essas pessoas precisavam de testemunhas de Cristo que planejassem a sua vida entre eles. Se mudar para lá, estudar, casar, ter filhos, comprar uma casa. E fazer tudo isso em algum lugar do mundo onde não houvesse ainda uma igreja visível. Onde não houvessem crentes em Cristo Jesus. Então, diante de todas essas coisas, as minhas prioridades começaram a virar de cabeça para baixo. Então, finalmente, eu entendi que Deus não seria glorificado em minha vida pelo meu sucesso profissional ou social. Ele seria glorificado se eu estivesse vivendo uma vida plena de significado, com convicção de que valeria a pena viver. E foi assim que, dos meus 25 anos até os meus 30 anos, eu morei na Ásia, em cidades, na maior parte do tempo, visitei alguns vilarejos, vivendo para que um povo, uma etnia esquecida pela igreja, desprezada pelo mundo, mas muito amada por Deus, pudesse conhecê-lo. E aos poucos, algumas igrejas começaram a interceder por esse povo e começaram a enviar mais obreiros. E hoje, esse povo, ele continua ainda sendo não alcançado. Eles não têm acesso a uma Bíblia completa em sua própria língua. Mas depois de 14 anos, desde quando eu coloquei os meus pés pela primeira vez naquelas montanhas e derramei lágrimas por aquele povo, depois de 14 anos, hoje em 2021, nós estamos com cada vez mais sinais de que o Senhor tem reunido uma igreja entre eles. É um grupo pequeno, é um punhado de homens estudando alguns trechos das Escrituras e algumas poucas mulheres testemunhando e carregando as suas cruzes com alegria e fidelidade, que só pode ser pela força do Espírito Santo. Não é uma igreja cheia, lotada, com púlpito e cultos dominicais, mas é uma igreja que começou a nascer. Parece até aquela pequena nuvem que Elias viu.
uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas nós estamos com grandes expectativas de que em breve veremos chuvas de bênçãos naquele lugar que é tão árido. E isso aconteceu, quando eu digo nós esperamos, né? É porque depois que eu saí de lá, um punhado de filhos e filhas de Deus, eles deixaram suas casas, tanto aqui no Brasil, como na América Latina, como na América do Norte, como inclusive na Ásia, deixaram suas casas, deixaram algumas coisas para trás. Alguns deles deixaram pais, outros deixaram filhos, outros deixaram empregos, outros deixaram conforto. E eles se empenharam em permanecer naquele lugar inóspito, estudando, casando, criando seus filhos e envelhecendo entre eles. E glórias a Deus por isso, que esses irmãos continuam lá para apoiar o crescimento dessa igreja. Outro ponto muito essencial e que geralmente é ignorado quando a gente fala de missões é a centralidade da glória de Deus. A gente não vai para um campo missionário por dó das pessoas. A gente não oferta para um missionário porque ele está sofrendo, por dó dele. Nem por obrigação e nem por peso de consciência. A gente age motivado e em busca da glória maravilhosa de Deus. E aí aqui eu queria abrir um parênteses e dar uma dica bem prática que vai levar todos vocês, sejam os mais jovens, que ainda não descobriram a vocação, sejam os que são jovens há mais tempo também. Essa dica vai levar todos vocês a uma reflexão e depois a mais opções práticas. Um dos cursos que me ajudou muito a entender isso que eu estou compartilhando com vocês agora e muitas outras coisas é o curso Perspectivas. Eu tive o privilégio de participar da turma piloto deles aqui no Brasil há mais de 10 anos atrás. E lá no campo eu fiz parte de uma equipe que também tinha sido impactada pelo Perspectivas nos Estados Unidos, que foi onde esse curso surgiu. O Perspectivas ele não é um curso para formar pessoas que queiram viver em tribos, desertos ou selvas, com povos estranhos de outras culturas. Não é isso. O Perspectivas é um curso para expandir a mente e o coração de todo cristão que sabe que vive para um Deus que não é um Deus local, que não é um Deus pequeno, que vive para um Deus que é criador do universo e vê uma realidade que vai muito além dos nossos olhos. Então esse curso, ele vai começar agora em agosto, mês que vem. Ele é todo online, tem um conteúdo riquíssimo, tem mais de 10 professores que dão aula nesse curso e é bastante acessível, é menos de R$300, pode ser até parcelado em 6 vezes. Esse curso, o curso Perspectivas, é um dos ministérios no qual eu tenho servido depois que eu voltei aqui para o Brasil, né? E por meio dele, Deus tem despertado muito mais gente para se engajar na missão do próprio Deus, seja indo para os confins da terra, seja permanecendo aqui, mas de forma intencional, vivendo uma vida mais abundante. E hoje, olhando para Deus, para dentro de mim e para as oportunidades que me cercam, eu percebo que faz muito mais sentido agora eu ficar aqui no Brasil para ajudar a enviar outros, usando a experiência missionária que eu tive no campo. Antes, como eu disse, o meu foco era Romanos 10:14. Como é que ouvirão se não houver quem pregue, Senhor? E hoje Deus abriu muito mais os meus olhos para Romanos 10:15, que diz: como pregarão se não forem enviados? E a igreja brasileira, ela ainda está aprendendo a enviar bem os seus obreiros ao campo, sabe? Ela está aprendendo a se sacrificar financeiramente, a honrar a sua palavra de apoio financeiro, está aprendendo a interceder, está aprendendo a ensinar e preparar as pessoas para o campo, está aprendendo a pastorear missionários como irmãos e não como funcionários, e nem também como seres endeusados. A gente, como igreja brasileira, estamos aprendendo a ouvir desabafos sem julgar, estamos aprendendo a cuidar dos filhos dos missionários, estamos aprendendo a entender que missionário também precisa de férias, etc, etc, etc. E algo que parte do meu coração é que há um grande potencial missionário sendo desperdiçado. Há muitos jovens talentosos, com chamados lindos, se perdendo nos valores do mundo, que são muito mais sutis do que sexo, drogas, hedonismo carnal. São valores do mundo que podem ser tipo reconhecimento de outros, estabilidade material, realização profissional. E
essa pressão por reconhecimento, estabilidade material, realização profissional pode vir deles mesmos, dos próprios jovens, mas podem vir dos seus pais, das suas famílias. Quando a gente entende a missão de Deus ao redor do mundo, a gente passa a viver de uma forma sacrificial, e talvez os maiores sacrifícios sejam entregar o nosso próprio filho para ser sacrificado, para padecer por Deus, pelos planos de Deus. Esses jovens, eles se perdem por falta de orientação e encorajamento, e também por excesso de preconceitos e desinformação. E Perspectivas ajuda nessa área de nos informar melhor. Então, voltando, depois de buscar essa orientação do Senhor, eu decidi ficar aqui no Brasil, e essa decisão tem a ver de ficar para que muitos outros possam ir. E olha que interessante, né? Parece que novamente eu estou dizendo, é melhor eu ficar porque as outras pessoas podem ir, que nem eu tinha dado aquela desculpa, né? É melhor eu ficar ganhando dinheiro para sustentar meia dúzia de missionários lá fora. Mas você está percebendo a diferença? Apesar das boas intenções minhas lá no passado, no fundo eu queria ficar porque eu tinha mais controle em definir quem eu seria, qual carreira que eu seguiria, o sucesso que eu poderia alcançar. Mas quando eu me lancei no campo, eu me lancei nas mãos de Deus. E a partir daquele momento não era mais eu, mas era Deus que tinha que definir a minha identidade, a minha atuação. Então hoje eu fico, mesmo querendo estar lá fora. Eu fico em obediência. Eu fico entregando o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu fico e continuo abrindo mão de muitas coisas. Não abri mão só quando eu fui para o campo. Porque eu entendi que o chamado à vida sacrificial não é só quando você é um missionário transcultural. A vida sacrificial é um convite de todos os seguidores de Jesus. Eu fico e vou servindo no Perspectivas, na Frontiers, que é uma organização que foca em povos muçulmanos, no Vocari, que é um movimento para engajamento da juventude brasileira na missão de Deus, no Conselho de Portas Abertas, que é uma missão que ajuda a igreja perseguida, e vou experimentando e tentando também exercer a minha vocação e descobri-la no final das contas. Ainda não cheguei nos 40. Eu fico experimentando então e tentando novas áreas, e eu fico refletindo, mas também agindo. Orando, mas também nessa esperativa. Eu fico tendo o prazer de servir, enviando outras pessoas ao invés de eu ser enviada. E eu fico, sobretudo, sendo o mais importante, sendo filha de Deus. O que eu sou, o que você é, sempre serão mais importantes do que aquilo que nós fazemos ou de onde nós estamos. Que seja o Senhor, que seja o nosso Deus, o nosso Criador, a definir a nossa identidade. E que Ele nos ajude a cumprir a vocação para a qual Ele está nos chamando, me chamando e chamando cada um de vocês. Bom, igreja, então a gente já vai finalizando a mensagem de hoje. E eu queria recapitular então e lembrá-los de que Deus, por vezes, nos faz visitas que são dentro do nosso cotidiano, visitas simples, às vezes inesperadas, que essas visitas elas contemplam a nossa imperfeição, os nossos medos, as nossas dúvidas, até os nossos erros. Deus não nos exige que sejamos perfeitos antes de falar conosco, e também de que às vezes Ele não vai falar nada algo de super novo. Então, partindo dessas premissas bíblicas, né, nessa passagem que a gente estudou, do encontro de Deus com Abraão e Sara, eu queria fazer uma oração por nós e por cada um de vocês. Vamos orar? Deus amado, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos visita, é um Deus que se revela e mostra os seus planos, as suas vontades. Em primeiro lugar, eu queria te apresentar as pessoas que estão orando conosco agora, que querem muito ser abençoadas e que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador. Por essas pessoas, ó Deus,
Eu oro para que o Espírito Santo toque em seus corações, para que elas possam tomar essa decisão que vai transformar a vida delas, que elas vão ser transformadas em filhos, em filhas teus, e que elas possam viver essa vida abundante, essa vida plena que o Senhor nos oferece, e que certamente vão ser muito abençoadas e poderão abençoar outros. Também queria apresentar, Senhor, aqueles que, como eu, desejam muito ter uma vida abundante, querem muito viver com intensidade o Teu Evangelho. Eu oro por nós, ó Deus, que queremos ser sacrifícios vivos, santo e agradável a Ti, mas que por vezes a gente fica em dúvida de como a gente pode fazer isso. Então, por aqueles que o Senhor tem chamado para serem financiadores da Tua obra ao redor do mundo, se importarem com aqueles que estão longe e se sacrificarem financeiramente para que outros possam permanecer lá, que o Senhor dê e superabunde de recursos financeiros, mas não só isso, que o Senhor também superabunde em generosidade, em alegria no doar, em desprendimento, Senhor. Que o sacrifício que eles fizerem aqui, por mais que eles possam ter uma vida super confortável, que esse sacrifício de poder sustentar outros possa ser muito recompensador, não só na eternidade, mas desde aqui, desde o nosso tempo aqui na Terra. Por aqueles que o Senhor tem chamado para trabalhar como intercessores, e realmente é um trabalho árduo, que o Senhor possa dar-lhes tempo. E eu sei que o dia não vai ter mais do que 24 horas, mas que o Senhor os livre de distrações, que o Senhor os livre de ladrões de tempo, de redes sociais e outras preocupações, e que eles possam dedicar esse tempo, Senhor, em árduo trabalho de intercessão pelos missionários que estão ao redor do mundo, pelos povos que ainda não ouviram Teu nome, por aqueles que ainda anseiam por uma primeira visita Tua, Deus. Por aqueles, Senhor, que estão sendo chamados para irem, para se mudarem geograficamente, para mudarem de carreira, para tomarem decisões que vão impactar fisicamente as suas vidas e as suas carreiras. Por vezes há muito medo e o Senhor é aquele que repetidamente fala para que a gente não tema. Então que essa paz no coração e essa coragem possam abundar em seus corações, eles possam tomar decisões certas, nem que seja através de passos pequenos, mas que esses passos sejam constantes. Que a sua família de apoio também seja quebrantada, que as suas lideranças também sejam quebrantadas e que eles encontrem suporte para perseverar nessa vocação missionária. E que eles possam vislumbrar, Senhor, a alegria que vai ser de Te obedecer, de estar no centro da Tua vontade, no meio de pessoas que vão ouvir o Evangelho pela primeira vez através das suas vidas. Alegre o Senhor. E agora, por último, Deus, eu queria orar por aqueles que não fazem nem ideia do que fazer para participar da Tua obra global, para serem abençoados, para que eles abençoem todas as famílias da terra. Que eles possam mergulhar na Tua palavra e em oração. Que seja o Teu Espírito Santo mesmo a incomodá-los e a mostrar-lhes qual é o próximo passo. Seja fazendo um curso que os ajude a entender melhor a Tua missão, seja participando de algum grupo pequeno, um estudo bíblico com outros amigos focado em missões, seja ouvindo podcasts a respeito desses assuntos, seja conversando com outros missionários ou pastores e líderes. Deus, dê ideias criativas para que essas pessoas que ainda não sabem como participar dessa obra maravilhosa, que elas possam sim ter essa chance de ter essa recompensa e que seus corações se encham de alegria e de prazer de estar contigo naquilo que o Senhor quer, que é a fama do Teu nome por todos os povos, em todos os confins da terra. Nos abençoa, Senhor, cada um temos uma necessidade diferente, o Senhor as conhece melhor do que nós mesmos. Nós rogamos, Senhor, pelas Tuas bênçãos, no nome poderoso de Jesus. Amém. É isso, irmãos. Que vocês continuem em oração, e a minha oração agora vai ser que as inquietações do Espírito Santo, isso foi uma palavra que um professor meu, num curso de perspectivas, nos abençoou ao final da aula, que as inquietações do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Tenha um ótimo domingo. Bom dia, queridos irmãos. Agora teremos nosso momento de dízimos e ofertas.
Os dados bancários da nossa igreja vão estar aparecendo aqui na tela. Qualquer dúvida ou dificuldade, vocês podem estar entrando em contato com os nossos líderes e presbíteros. Agora vamos ter um momento de louvor e agradecimento, e em seguida vamos encerrar com uma oração. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Então vamos orar? Querido Deus Pai de amor, muito obrigado por mais esse dia, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muito obrigado pelo nosso sustento, Pai. Muito obrigado por o Senhor ser a nossa rocha, a nossa proteção, Pai. E que o Senhor esteja recebendo, Pai, esses dízimos e essas ofertas, Pai, que elas estejam sendo entregues em agradecimento, Pai, estejam sendo entregues com gratidão e com alegria, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo, Pai, esses recursos para a sua obra, para o seu ministério, que esse dinheiro, Pai, possa ser usado para continuar, Pai, a tua obra aqui na terra, Pai, para que tantas outras vidas possam ser abençoadas, Pai, para que sua igreja possa continuar crescendo, Pai, firme e forte, Pai, na sua palavra e na sua verdade, Senhor. Esteja também conduzindo, Pai, os nossos líderes, para que eles possam
está tomando as melhores decisões para o seu rebanho, Pai. Que o Senhor também esteja dando todo o pão, Pai, todo o alimento que é necessário, Pai, alimento físico e espiritual, para que a gente possa continuar crescendo, Pai. E assim nós oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém.
Obrigado, Katsui, pela palavra. Enquanto eu falo, vocês, por favor, coloquem-se em pé, os que podem. Vamos ter um tempo da bênção de Deus. Aquilo que Deus falou hoje, falou no seu coração, qual a resposta que você vai dar? Que a graça tão grande do nosso Senhor Jesus Cristo, ensinada e demonstrada por Ele, que o amor imenso, doador, generoso, desprendido do nosso Pai Celestial, e que a convicção, a capacitação e o consolo do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, hoje e pelos próximos passos que você vai dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O curso de batismo e profissão de fé continua com as inscrições abertas. Você deve ter recebido uma mensagem por WhatsApp. Olha ali, tem o link ali para poder se inscrever. Agora no mês de agosto a gente deve estar iniciando também o curso Alfa. A gente vai começar com um grupo, depois a gente pretende ir abrindo. E é uma ferramenta muito interessante, muito abençoada para trazer esclarecimentos e tirar dúvidas, tirar obstáculos sobre as questões mais importantes da vida. Deus abençoe e fortaleça nessa nova semana e que em breve a gente possa estar, presencialmente de volta aos nossos cultos. Bom dia! Antes do culto acabar, temos 3 avisos. O primeiro deles é que semana que vem teremos a Santa Ceia. Então prepare o pão sem fermento, o cálice com suco de uva e o seu coração também. Já o segundo aviso é sobre a classe de batismo e profissão de fé que estaremos realizando. Então se você tem interesse para tomar esta decisão importante na sua vida, o link estará na descrição deste vídeo. E o terceiro aviso é sobre uma campanha de inverno que está sendo feita pelo WeProject. Com certeza, muitos de nós já ouvimos aquela expressão ou até muitas vezes usamos, estou morrendo de frio. Mas o que tem acontecido tristemente é que realmente tem pessoas morrendo de frio. Tem moradores de rua ou pessoas que passam necessidades morrendo de frio. Então, eu gostaria de convidar a vocês a estarem ajudando. Muitas vezes a gente não sabe, mas a gente pode estar ajudando da seguinte forma nesta campanha, doando roupas. Você pode estar doando roupas limpas e em boas condições. Os locais de coleta estarão aqui no folder, ou se você preferir, você pode estar acessando nossas redes sociais para saber onde estar entregando estas doações. E você também pode estar ajudando financeiramente, com um valor de R$12, que equivale a um cobertor, ou até mais se você sentir no seu coração. E os dados bancários para esta transferência também estarão no folder. O mais importante também, você pode estar ajudando através das suas orações, lembrando daqueles que necessitam, clamando pela vida deles para que Deus proteja e esteja aquecendo o coração deles. Então vamos entrar nesta juntos, vamos aquecer uma vida, vamos ajudar doando uma roupa que muitas vezes não usamos. Eu convido a você a estar junto nessa. Vamos aquecer corações. É até o dia 31 de julho esta campanha. Espero que estejam todos bem e tenham uma ótima semana. Deus abençoe.